Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar sobre a festa de São Pedro e São Paulo. No dia 29 de junho é comemorada a festa de São Pedro e São Paulo, os dois apóstolos que são considerados as colunas da Igreja. Mas o que representa essa festa? Qual que é a mensagem que a liturgia deste dia nos traz? Na verdade, a festa de São Pedro e São Paulo é um momento de reflexão sobre as nossas vocações pessoais e sobre a importância da missão da nossa Santa Igreja. São Pedro, como o primeiro Papa, representa a unidade e a autoridade da Igreja. E São Paulo, o apóstolo dos gentios, representa a obediência à verdade do Evangelho e a unidade dos membros da Santa Igreja, formando um único corpo. Neste dia, pela orientação do Espírito Santo, a nossa Santa Igreja colocou esses dois apóstolos como grandes exemplos de fé e de vida, que devem ser honrados e venerados, também utilizados como referência para a nossa própria vida e para as nossas vocações. As vocações são chamados de Deus, e quando nós as aceitamos, somos abençoados com dons divinos e santos, que nos colocam diretamente no caminho da salvação. A vocação é uma doação de si em prol do serviço a Deus Pai, a construção do reino de Deus e também em favor da salvação do meu próximo. Nenhuma vocação deve servir apenas a si mesma, ou ser uma forma de divisão entre nós e a Igreja, mas tem como caráter fundamental a unidade e a submissão a Deus Pai e a nossa Santa Igreja. Isso nós podemos ver no Evangelho do próprio São Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 7. Há uma diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Pois a cada um é dada a manifestação do Espírito, em busca do bem comum. Seja como clérigo ou como leigo, sejamos como catequistas ou como praticantes de caridade, existem milhares de vocações diferentes, mas todas elas possuem o mesmo objetivo: servir a Deus e salvar o meu próximo. Da mesma forma, São Pedro e São Paulo seguiram esta mesma missão, mesmo de formas completamente diferentes. Eles não eram donos da Igreja, mas a serviram. Serviram a Cristo e serviram a seus irmãos. São Pedro, por exemplo, é um grande farol para aqueles que buscam as vocações ordenadas. São os padres, os bispos, diáconos e mesmo os papas. Eles recebem da Igreja a sua autoridade, mas não para si, mas para proteger a fé e guiar os seus irmãos como pastores, sendo humildes para reconhecer que não são donos da Igreja, mas apenas seus administradores. Já São Paulo é um grande farol para os leigos e também para os catequistas. Ele é um exemplo de que cada membro da Igreja pode transformar as ações simples do cotidiano em formas de ajudar o seu próximo. Foi Cristo que fundou a nossa Santa Igreja, e foi Cristo
que ensinou as verdades da fé. Então, como catequistas, temos que ensinar esta mesma verdade. Todos nós devemos ser submissos a esta Santa Igreja, porque foi Cristo que a fundou. Essa igreja é a rocha que nos sustenta. Todos nós devemos ser submissos também à verdade, porque existe uma única verdade, e essa verdade é o próprio Cristo. Quem se rebela contra a igreja se rebela contra o próprio Cristo, pois Cristo é a igreja. E quem ensina outra verdade também está indo contra Deus, indo contra o Espírito Santo, pois o Espírito é o Espírito da verdade. Toda vocação deve então servir à unidade de Cristo e à unidade da Igreja. Como Cristo ofereceu a sua vida em sacrifício para salvar a humanidade, sendo submisso a Deus Pai, nós também devemos oferecer a nossa vida, mas em serviço, usando a nossa vocação como uma forma de guiar e de salvar os nossos irmãos, e sendo submissos a Deus Pai e a nossa Santa Igreja. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.